esse sentimento de a gente está sendo tapeado, estão rindo da nossa cara, nos chamando de burros e falando que tal coisa aconteceu atrás das câmeras, por isso que vocês não viram. Paz. Oi, galera. Se preparem pra passar muita raiva comigo hoje nesse vídeo, porque... eu cansei de tudo. Então, se eu for excepcionalmente chata e mesquinha nesse vídeo, vocês me perdoem. É o meu jeitinho de ser, infelizmente. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre o fiasco que foi Stranger Things em geral. Tá bom? Eu não quero dizer nem que é o final que é ruim, gente, de verdade. Eu acho que a série inteira ficou ridiculamente abaixo, assim, perdeu totalmente a linha, o tom, o subtexto, tudo que tinha de bom naquela série se perdeu. Como é que ela pode ter caído tão feio, tão feio? Pra mim, Stranger Things é o maior exemplo de como o estadunidense ganancioso bota a mão em algo e apodrece aquele algo. Enfim, a gente vai falar sobre vários tópicos aqui hoje. A gente vai falar sobre inteligência artificial, vai falar sobre as polêmicas que existiam na série, a gente vai falar sobre o downgrade mesmo, né, o ruim ficou. E eu acho que eu quero começar a falar sobre isso porque é a parte que é mais o nosso coração, né, mais opinião mesmo, sabe? E a minha opinião é que, assim, nunca foi excepcionalmente bom. Acho que isso é uma coisa que todo mundo que acompanhou a série desde o começo sabe. Ninguém nunca ia virar pra você e falar que Stranger Things é a série favorita dela, pelo menos não depois da terceira temporada, porque, gente, claramente eles estavam tirando leite de pedra. Não tinha o que inventar mais. É bizarro quanto eles estavam copiando eles mesmos. Parecia, sabe Star Wars, a parte 3, que eles literalmente copiam a parte 2? É isso, era uma grande cópia muito mal feita dele mesmo, sabe? Eu acho que esse é o negócio com Hollywood, porque essa série virou um grande blockbuster, custou, tipo, quase 100 milhões mais caro do que o filme Ultimato da Marvel. E, tipo assim, isso já é uma grande coisa, porque essa série não tem um elenco tão pesadíssimo assim. Me desculpa, mas se tiver, cadê eles? Porque, cara, pra mim foi desvio de dinheiro. Gente, foram, tipo assim, eles estão falando que o orçamento é de pelo menos 400 milhões de dólares. Vocês sabem quanto que isso é dinheiro pra caramba? E onde que enfiaram esse dinheiro, cara? Porque no CGI não foi, no roteiro não foi, na atuação não foi. Onde que tá esse dinheiro? Quem foi o laranja desse negócio? É bizarro. Enfim, eu vou me exaltar bastante nesse vídeo, tá, gente? Vocês me perdoem, normalmente eu sou um pouco mais contida, mas... não, pra falar mal de coisa, eu gosto de falar mal de coisa. Acabei viajando aqui um pouco nos assuntos, mas, tipo assim, essa série que foi lentamente se tornando um blockbuster, um negócio universal e super bababá e tal, que bota uma expectativa em cima do público, né? Tipo assim, é como se eles tivessem dito, vocês criaram expectativa. A gente nunca prometeu nada, sendo que eles prometeram sim. Eles falaram durante várias entrevistas aos criadores, os Duffer Brothers, ou sei lá, caramba do nome deles, que era pra gente prestar atenção nos detalhes, não sei o que lá. E que detalhes? Que subtextos são esses? Se vocês deixaram onde podia deixar a folha de roteiro, foi deixado, gente. De verdade, decepção. De verdade, que coisa ruim. Eu nem sei mais o que dizer pra vocês, porque tudo que ela se propôs a fazer, ela fez mal. Gente, eles, tipo assim, não souberam lidar com o amadurecimento dos personagens, então eles trouxeram personagens mais novos do que eles, irmão de fulano, primo de ciclano, pra fazer a série, que é aquele arco da Holly, do Derek, enfim, o Derek é um querido, gostei muito dele, mas assim, eles, tipo, estavam parodiando eles próprios, tipo assim, a gente não pode lidar com o amadurecimento desses adolescentes porque a gente não sabe fazer uma trama envolvente sobre amadurecimento e como a gente tem medo de amadurecer esse personagem, então a gente vai trazer personagens novos na última temporada, um arco totalmente novo e que você não vai saber, quando chega o final da série, você não sabe pra que serviu, você não sabe por que foram 12 crianças, por que foram aquelas crianças. Por quê? Não tinha um porquê, porque eles ainda tentam justificar porque que foi o Will lá na primeira temporada. Agora, esse bando de crianças podia ser qualquer um, podia ser qualquer coisa. Por que não foram animais, então? Se você só precisava de mentes com sentimentos, tipo, sabe? Mentes fáceis de manipular e tal. Por que você precisava de mentes pra você manipular? Tipo, isso não é explicado. Eu gostaria muito que eles tivessem explicado, porque, tipo assim, gente, segura na minha mão. Vocês não concordam comigo que tudo piorou a partir do momento que o Vecna foi introduzido? Na minha opinião, né, porque isso depende do gosto da pessoa, mas na minha opinião, quando você tenta explicar um negócio de ficção científica, quanto mais você tenta explicar, pior fica o negócio. É muito melhor quando a gente só aceita que é daquele jeito. A gente aceita que o mundo é vertido daquele jeito. A gente não precisava de uma explicação de que tinha um buraco de minhoca. Que explicação horrorosa. Já tinha explicação de que já era um negócio de outra dimensão. Agora, nunca foi outra dimensão. Agora, do nada, em 20 minutos de episódio, talvez até menos, a gente descobre que, na verdade, era um buraco de minhoca. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Por que é um buraco de minhoca? Por que aquilo foi aberto? Você só vai descobrir na próxima série que a gente for lançar. Assista, porque você é um bocó que vai assistir qualquer coisa que a gente vai lançar, não importa se é bom ou não, simplesmente porque você gosta de ficar por dentro dos hypes, ou sei lá, porque aqui isso é um hype, porque não dá pra entender. Na verdade, dá sim. Stranger Things eu acho que foi muito feito pra, literalmente, como um blockbuster, ele atingir
atingir o máximo de gente possível. Ele vai agradar o máximo de gente que ele conseguir. E isso significa que ele não vai arriscar, né? Eu vou exemplificar melhor isso, mas enfim, ele agrada as pessoas que não nasceram nos anos 80, que nasceram nos anos 80, que gostavam do D&D, que estão fartas da vida super conectada, e aí naquela época os jovens se conectavam frente a frente ou através de walk-talks ou etc. Acho que cartas, não, até tem cartas na série, né, mas não é tanto focado assim. Só que essa última temporada nem dá pra saber que é passado nos anos 80, galera. Não dá, tipo, literalmente só falta eles usarem Snapchat, Instagram, porque fora isso, não dá pra saber que se passa lá. Não tem essa ambientação, zero ambientação. Sendo que a série mesmo provou que esse universo pode ser um negócio rico, pode ser algo bonito de se ver. Aí não, agora tá tudo cinza e todo mundo usa o mesmo penteado e é isso aí. Ninguém mais tem personalidade. Não que de fato alguém tivesse, mas agora ficou ainda mais escrachado, né, galera? Mas enfim. Ai, a menina virando Rumble. Ai, não, sério, se você só abraça, abraça. E é por isso que eu digo que quanto mais você tenta explicar, pior fica. Porque eles tentaram explicar esse negócio do buraco de minhoca, tentaram personificar o mal, que é o Vecna, porque no começo, nas primeiras temporadas, quando o mal era os militares ou o homem branco tentando criar armas para a guerra, fazia muito sentido, tá ligado? Fazia sentido. É cara de estadunidense fazer isso. Até porque a gente tem esses relatos de Área 51, etc. O pessoal dos Estados Unidos é um pouquinho bizarro, então você acredita naquilo. Você não precisa nem ser convencido, você só acha aquilo legal e ponto, acabou. Agora eles querem não só personificar o mal, como na verdade o mal era um ser humano desde o princípio, ou esse ser humano foi induzido por algo do mal, só que de um buraco de minhoca, nem é de outra dimensão, é de um buraco de minhoca de outro mundo. Eu acho que eles perderam a mão total, e não no sentido criativo, eles não foram criativos, eles parecem que estavam, tipo, numa encruzilhada, eles não sabiam o que fazer, e eles só foram com a primeira ideia que surgiu na cabeça, porque de verdade, no documentário, se não me engano, que eles lançaram esse fim de ano, ou esse começo do ano, agora eu não sei, falando como é que foi produzida essa quinta temporada, tem uma parte que um roteirista disse que estavam tomando decisões sobre a série em novembro, faltando um mês pro negócio lançar, sendo que eles tiveram 3 anos pra fazer isso, essa patacada. Se isso ficasse bom, ninguém liga se demorar. Ninguém liga. Tipo, eu não acredito nisso de que perde o hype daqui 5 anos, 3 anos, não. Homem-Aranha tem pra provar pra gente, galera. Não importa se passarem 20 anos sem lançar um filme de Homem-Aranha, quando lançar de novo, vai todo mundo tá no cinema, entendeu? Eu acho que essa não cola. Avatar, outro exemplo, enfim. Só que são exemplos de blockbusters, porque eu, infelizmente, sou uma garota que até que gosta desses blockbusters, né? Eu gosto muito de Star Wars. Já teve uma fase na minha vida que eu gostei muito de Harry Potter. Então, eu sou um pouquinho das modinhas. Só que Stranger Things não é algo tipo assim, ai, não é característico, não tem algo no negócio, sabe? A primeira temporada não, a primeira temporada é genial, por isso que deveria ter acabado ali. Mas eu acho que eu sou a única pessoa que acha isso, porque não é possível. E era isso que eu tinha pra falar mal, porque se eu for falar sobre furos de roteiro, gente, sério, eu acho que eu e você, nós separamos em zilhões de furos de roteiro, zilhões de coisas constrangedoras que não fazem sentido. Gente, ou eu se sumindo. O Will se assumindo é uma cena triste, é uma cena muito triste, tipo, de verdade. Esse é o pavor das pessoas LGBT, é a cena do Will. Eu acho que o maior pesadelo nosso agora é esse negócio aí. Eles com os diálogos super positivos, enfim. E aí a gente entra na parte de que essa série foi feita claramente, tipo assim, passou por um roteirista e por 10 executivos, tá ligado? Essa série é a série mais condensada, mais comercial, mais cheia de propaganda que você vai encontrar. Galera, passando agora rapidamente pelas polêmicas da série, que eu quero dizer com polêmicas. O elenco dela é um pouco assim, tipo, o que tá acontecendo? A gente tem um sionistinha, né, um safado do Noah Schnapp, que é um péssimo ator, tipo, eu vejo gente elogiando ele e parece que a internet tem memória curta, né, galera? Como pode? A internet, parece o Brasil, tem uma memória tão curta, tão curta. Tivemos aí também, eu não vou dizer exposed, eu acho que é uma coisa meio drástica de se falar, mas a gente teve a atriz cantora Lily Allen, não sei se é assim que fala o nome dela, que lançou o álbum West End Girl. Recomendo, muito top mesmo. Que basicamente expôs o relacionamento dela inteiro com um dos atores dessa série, David Harbour, que faz o Hopper, que devia ter morrido na terceira temporada. Ninguém ia. Fala, nossa, eu queria ver esse cara voltando, porque voltou e ficou horrível. A gente tem desde sionistas até pessoas viciadas em sexo que traem um relacionamento aberto e manipulam suas parceiras. Assim, eu não vou dizer isso com orgulho, né? Mas sim, eu assisti pirateado porque eu cansei de dar bebop pra gente escrota, entendeu? E essas são as coisas que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe, tá ligado? Agora eu quero falar com vocês sobre como eu acho não, a gente tem
provas, a gente tem fatos, a gente tem matéria sobre isso, sobre como a Netflix está lentamente emburrecendo a sua plataforma, porque ela acha que nós somos burros e que nós não temos mais a capacidade de interpretar um texto básico, uma cena básica, e eles estão lentamente implementando na sua plataforma, nos seus roteiros, enfim, um mecanismo show and tell. Tipo assim, você mostra e você fala. É como se fosse literalmente uma coisa bem didática, bem pra criancinha de 8 anos. Tipo assim, você vai mostrar o que tá passando e você vai falar o que tá passando. Tipo, você tá vendo alguém levantando uma arma. Aí a pessoa vai falar, oh meu Deus, alguém. Ai, essa arma, meu Deus. Ai, que medo. Eu tô dando um exemplo muito tosco, mas enfim. Esse é o nível da tosquice que tá essa série. Que esteve, né? Graças a Deus terminou, porque não tinha mais o que inventar, pelo amor de Deus. E isso é culpa nossa, é culpa deles. De quem que é a culpa? Eu achei um grande looping, porque se eles não podem ir com a gente, eles vão se unir a nós, basicamente. Porque essa narrativa, pra quem não sabe, tá sendo implementada porque a Netflix tem os seus dados, amorzinho. Se você não sabe, ela sabe onde você mora, em que horário do dia você tá assistindo, há quanto tempo você tá assistindo, se você pausou, se você pulou, se você pulou a abertura, onde você está assistindo, se você tá no ônibus, se você tá na sua casa. Ela sabe tudo sobre você, tá? Se você não sabe, agora você tá sabendo. Ela tem os seus dados, então ela sabe exatamente o quanto de atenção sua ela tá retendo na plataforma dela. E atenção na plataforma de stream quer dizer dinheiro. Na verdade, em qualquer plataforma, galera, em qualquer plataforma, no YouTube, Instagram, em qualquer lugar, se você tá dirigindo sua atenção ali, você tá dando dinheiro pro negócio, né? Você tá vendo propaganda, você tá sendo influenciado, enfim, é dinheiro. Só que como que você faz a pessoa prestar atenção se ela tá o tempo todo no celular? Ou ela deixa a série passando enquanto lava a louça, ou ela deixa passando enquanto toma banho, ou ela deixa passando enquanto mexe no Instagram, no Twitter, enfim. Então como você faz essa pessoa que não está olhando pra sua plataforma prestar atenção na sua plataforma, pra ela não sair dali, pra ela não mudar de canal, basicamente? Ela retém a sua atenção te recompensando mesmo que você não preste atenção. Tipo assim, se você não prestou atenção por 30 segundos, a série vai repetir aquilo que foi falado antes, então você não vai perder o filme da meada, você não vai ficar confuso, você não vai ficar frustrado, porque quanto mais diálogos expositivos, quanto mais diálogos repetitivos e sem nuances tiver, mais fácil vai ser pra você que não prestou atenção ficar integrado na série, entender o que tá se passando ali. Isso faz com que o seu cérebro, que está totalmente distraído e cansado, sinta alívio nessa recompensa, né? Tá sendo explicado ali pra você pela terceira vez alguma coisa que nem é tão difícil assim de entender, como aqueles ridículo deles pegando o disco da Kate Bush falando, essa aqui é a Max, como se você fosse uma criancinha. E a série é mais de 16, tá ligado? Tem violência, tem cena tipo, pesada, de sangue. Era pra ser assustador, mas aparentemente era mais assustador quando a série era pra pessoas de 10 anos do que agora pra 16. Mas tudo bem, talvez a gente só esteja lentamente ficando mais infantil mesmo, pode ser também. E essa é a estratégia que eles estão usando pra que você não saia do aplicativo deles, porque você não sente necessidade de sair. Você pode deixar simplesmente a sua TV como algo de plano de fundo. Você vai usar ela como se fosse um rádio, sabe? Como se fosse um podcast. Você nem precisa olhar pra cara dos atores, você não precisa nem ver a atuação porca que eles estão fazendo na sua frente. E sendo pagos em milhares de dólares que você nunca vai ganhar na sua vida inteira trabalhando. Mas enfim. Então, galera, ela tá basicamente dizendo que sim, você não consegue prestar atenção em nada, então ao invés de eu tentar lutar contra o seu celular e fazer com que as séries se casem cada vez mais frenéticas, emocionantes e divertidas, eu vou só deixar elas mais simplistas, com diálogos expositivos, quase como um audiobook mesmo, sabe? E vou sempre escolher te mostrar e te falar o que está acontecendo, mas não por causa da acessibilidade para pessoas cegas ou enfim, mas sim para acessibilidade do seu cérebro viciado em dopamina. E amamos. É quase como subestimar a inteligência do seu público, mas quanto disso também não é nossa culpa, né? Só que eu não vou botar a culpa toda em nós, porque a gente só tá onde estamos hoje por causa que as plataformas lentamente se tornaram isso, né? Não é uma mudança de um dia pro outro. Aí foi o 2x no Instagram, tipo, o vídeo já curto e você coloca em 2x. Isso sim é uma indireta pra mim mesma. A gente tá a todo custo tentando fazer as coisas acelerarem, a gente poder prestar atenção em 20 mil coisas ao mesmo tempo. E essa é a consequência. A gente não tá recebendo nada, nenhum conteúdo bom, nada de extraordinário, porque eles não esperam que a gente vai entender, ou gostar, ou prestar atenção, ou divulgar. A gente não quer tomar riscos, né? E não tomando riscos, a gente faz com que a nossa narrativa
fique cada vez mais pobrinha, né? Não quer dizer que a partir de hoje não vai lançar nada de bom no cinema nunca mais, só que essas narrativas, essas histórias, essas séries, esses filmes vão cada vez mais serem vistos como essa coisa elitista, sabe? Como se fosse filme pra gente inteligente, filme pra gente que tem intelecto superior, filme pra gente rica, sabe? Narrativas que a gente não vai conseguir entender. E isso é perigoso, né? Porque a gente segrega ainda mais a própria cultura, né? O próprio cinema. E é um grande ciclo, né, gente? A gente fica viciado no celular porque nos fazem ficar viciado no celular. E estando viciado no celular, a plataforma tem que mudar mais uma vez pra reter a sua atenção um pouco mais. Eu sinto saudade dessa hora de terror que existia na primeira temporada. Essa coisa meio Stephen King, assim, que era crianças inocentes tendo que lidar com um mal superior a elas e destrutivo. Eram uns núcleos tão legais de se acompanhar, eram personagens tão icônicos, sabe, no começo. E aí chega a última temporada, eles matam a protagonista, né? Porque é onde eles botam a cara do personagem em primeiro plano em tudo que eles lançam. E simplesmente, não sei se é alguma rixinha entre os atores, ou eu não sei. Pode ser porque eles tenham reparado na atuação da própria atriz, né? Mas simplesmente ignoram ela tanto ao passar das temporadas, mas de tal forma que quando ela morre, os personagens estão cagando. Tipo, eles se importam mais com o Ed, que eles conheceram por 6 meses ou menos, sei lá, nem um ano conhecendo um personagem, do que ela que tá acompanhando deles desde criancinha, sabe? É um amigo seu que você conhece desde criança e que você caga completamente pra morte dele. E só tem uma pessoa, até o pai dela não liga que ela morreu, cara. Isso é bizarro pra mim. É por isso que quando as pessoas dizem que essa série é covarde, etc., ela sempre foi covarde. Ela sempre foi. Porque ela sempre foi muito estadunidense. Tipo, muito mastigada, muito plástico, tá ligado? Não é que eu não recomendo ela, eu gosto muito das primeiras 2 temporadas, mas a partir dali é uma grande reciclagem, porque não tem mais o que ser feito. E eles não querem perder esse lucro por nada no mundo, entendeu? Então aí tem um Demogorgon, aí tem vários Demogorgons pequenininhos. Aí agora o inimigo é maior, Aí o inimigo agora, na verdade, é humano, oh meu Deus. E agora o inimigo é humano junto com a coisa grande e eles vão se unir. E a batalha vai durar 10 minutos e o vilão vai ser morto da forma mais hilária possível. O Hopper, que vira só um pai durão e um cara de bunda. A Joyce, que é Winona Ryder, acho que é o nome dela, que eu não esqueci agora como é que pronuncia, que vira a mãe histérica. A personalidade dela é só ser a mãe histérica, sendo que na primeira temporada ela é a alma do negócio, tá ligado? Ela é a alma do negócio, ela que faz o negócio acontecer. Realmente, as pessoas no começo só assistiam porque ela tava lá. Era o grande retorno dela, né, às telas. A Millie Bobby Brown, coitada, ela não tem espaço na série que era pra ela ser a protagonista, cara. Tá tão descanteio. Eu acho que as crianças têm mais fala que ela, aquelas crianças lá do núcleo do relógio, sei lá. Elas têm mais fala do que a coitada da protagonista, que só tá lá pra fazer propaganda de tênis da Nike. É bizarro, tipo assim, o quanto de coisa que esse ano lançou com a temática de Stranger Things. É biscoito do Upside Down, e é tão facinho de fazer essas coisas, porque você pega um biscoito normal e depois o outro do Upside Down é de chocolate. Gente, meu Deus do céu, é a coisa mais sem graça, mais sem criatividade do mundo, essas propagandas, essas collabs que estão sendo feitas com Stranger Things. Eu ganhei essa blusa de presente, tá, galera? É quase como uma piada entre eu e a pessoa que me deu. Mas, enfim, acho que a minha raiva foi passando com o decorrer dos meses, porque eu reparei que eu não gostava tanto da série a esse ponto, mas com certeza não ao ponto, tipo assim, o quão triste é os fãs se juntarem em um grande delírio coletivo para acharem que, na verdade, o final de tão ruim que é, na verdade não é o final, na verdade é uma grande lavagem cerebral do vilão da série, e na verdade vai lançar um episódio extra aí, e é isso aí, galera. Com certeza. Vamos lá, vovó, vamos deitar pra dormir? Sério, essa foi a maior loucura. Tipo assim, o quão a gente tem que estar decepcionado com algo pra gente achar que aquele final é mentira e foi enganação, sabe? O quão ruim tem que ser a sua série pra isso acontecer, cara, eu acho bizarro. A teoria foi até que, tipo, foi bem feita, foi melhor feita do que o restante da série, que deixou vários ganchos soltos pra daqui, quem sabe, 10 anos fazerem um filme de como ficou a Eleven morando lá nas montanhas, porque com certeza naquelas montanhas eles não vão dar um jeito de achar ela. A gente fala que ela é covarde a partir dessa temporada, não desde a primeira ela vai introduzindo personagens novos na mesma temporada pra matar esses mesmos personagens na mesma temporada.
temporada pra você não dar tempo de desenvolver ele, pra ele ficar só naquela superfície do que seria esse personagem, só a parte legal, a gente não conhece a parte ruim dele, como a gente conheceu os outros personagens, né? Conheceu muito mal conhecido, mas vamos lá. E aí você vai na última temporada, você pega uma personagem que ninguém lembrava, ninguém se importava, e você volta com ela só porque você tem medo de matar a sua protagonista de verdade. E até isso, porque seria a única coisa ok que eles fizeram, na verdade era só pode ser que sim, pode ser que não, cara. Sabe, eu não ligo pra final aberto, eu não ligo pra gancho pra futura série, tô pouco achando se vai ter futura série, mas é triste ver a decadência, sabe, porque a primeira temporada era tão bonita, era visualmente bonita, sabe, você acreditava naquilo, era tão bonitinho, era muito bem feito, sabe, e a decadência visual da série é nítida, tá ligado, o quanto de dinheiro foi posto naquilo, olha a diferença de uma cena da quarta pra quinta temporada, cara, não parece que é tipo um ensaio, sabe, eu só tenho a reclamar sobre a história, né, tipo, as coisas que deixam sem responder e por causa disso que foi criada a teoria do Confirmate Gate, né? Tipo, a Vicky que sumiu, a Eleven que a gente não sabe se tá viva ou não, o pessoal no fundo com cartazes que não tem nada escrito. Gente, sério, é cada pataquada, é cada coisa, tipo assim, besta que eles podiam só ter explicado. Como eu disse pra vocês, quanto mais você explica alguma coisa, pior fica. Então, por favor, parem de tentar explicar, parem de tentar personificar o mal. Quanto mais o mal, tipo assim, a gente não entende aquele mal, a gente não sabe o motivo daquilo, mais assustador é, porque você não tem controle da natureza, você não tem controle dos bichos que não têm consciência. Aí você vai lá e dá um rosto pro negócio, você vai lá e dá uma voz, uma consciência. E nem é um plano, nem tem um plano, não faz sentido. Aí a humanidade é muito ruim, então eu vou deixar ela pior ainda. É isso aí, cara. Dá raiva. Porque, tipo, não é possível que esse negócio é a cara da plataforma de streaming mais conhecida que a gente tem hoje em dia. E terminou assim, tipo, podia ter terminado na primeira temporada. Não tinha necessidade nem de ter a segunda, nem de ter a terceira. Muito menos a quarta, muito menos a quinta, sabe? Eu acho que a quarta temporada tem muito mais cara de final do que a quinta. Eu acho que bastante gente teve essa mesma impressão que eu, então não é delírio da minha cabeça, galera. E eu fico, assim, tipo, chateada, de verdade. Eu podia passar horas falando mal desse negócio, horas falando furo de roteiro, mas acho que já teve vídeo suficiente falando sobre os furos de roteiro aqui. E eu, igualmente, fiquei com raiva, assim como você. Não porque eu amava a série, mas porque eu me senti feita de palhaça. O tanto que parecia que era uma grande piada, sabe? Cara, tipo, eles falando a mesma coisa 7 vezes no mesmo episódio. Eles fazendo flashback, cenas de flashback enormes, de minutos de flashback de cenas passadas pra tentar emocionar, porque os atores na hora não conseguiram entregar. Gente, coitados de quem editou esse negócio. É isso, galera. Tentei falar sobre vários pontos que eu fui conectando e observando e ouvindo, né, por aí nesses últimos meses, desde que a série acabou. E eu fico com uma sensação de amargura na boca, sabe? Assim, a gente podia ter tido tudo e a gente teve menos do que nada, sabe? É decepcionante de verdade. Os casais que não tem química nenhuma, as atuações, tipo, tristes, tipo assim, nível ensino médio, tá ligado? É isso. Fico chateada, mas acho que é um sentimento incomum que a gente tem, esse sentimento de a gente está sendo tapeado, estão rindo da nossa cara, nos chamando de burros e falando que tal coisa aconteceu atrás das câmeras, por isso que vocês não viram. Paz, eu fiquei injuriada, sério, tipo, qualquer coisa que você pergunte pros diretores, por que tal coisa não aconteceu, eles só, é isso aí, aconteceu por trás das câmeras, e fica por isso. Porque foda-se, entendeu? Terminou igual uma merda. Igual tava nas outras temporadas. Só que a gente tava insistindo no erro, entendeu? Ai, gente, aqueles adultos de 30 anos nas costas fazendo personagem de adolescente. Não, acho que forçou. Mas isso já era Netflix, né? Eles gostam de botar adulto pra fazer papel de adolescente, não é de hoje. É como se todos os erros possíveis estivessem compilados em 10 horas de série. Tá bom pra você? É isso, termino aqui com muita raiva no coração. É isso, sinta-se livre aí pra ficar bravo junto comigo nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.